Certo? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente tem uma missão muito clara: destrinchar a ciência eletrizante, e eu digo isso literalmente, por trás da proteção contra raios. A ideia aqui é estruturar o que a gente sabe, separando os fatos dos mitos, para entender direitinho o que acontece quando o céu decide jogar toda aquela energia em cima das nossas cabeças. Para começar, eu quero jogar uma pergunta aí para vocês. Um para-raios realmente repele os raios? Vale a pena parar para pensar se a gente entende mesmo como essa tecnologia tão antiga interage com as tempestades. Sabe, muita gente acha que aquelas hastes de metal no topo dos prédios funcionam tipo um escudo invisível, um campo de força que espanta a tempestade. Mas vem cá, será que é assim mesmo que a física da coisa funciona? Antes da gente responder isso, a gente precisa ter noção do tamanho do monstro que estamos lidando. 30 mil graus Celsius. Pensa nisso. Esse é o poder absoluto e bruto da natureza. Um único raio pode chegar a essa temperatura absurda e carregar centenas de milhares de amperes. É uma energia tão brutal e explosiva que dura só uma fração de segundo, mas que, olha, é capaz de obliterar quase qualquer coisa que tocar. Só que tem um contraste muito fascinante aí. Apesar dos raios serem essa força destruidora e aterrorizante que até alimentou lendas de deuses antigos jogando lanças de luz lá do céu, eles também têm um papel criador. Pois é, pesquisas mostram que as condições extremas daquelas tempestades primordiais foram cruciais para formar aminoácidos, basicamente os blocos de construção da vida na Terra. Olha que paradoxo incrível, não é? Algo capaz de tanta destruição também ajudou a criar a própria biologia. E é justamente essa dualidade que puxa a gente para o nosso primeiro ponto, a fúria da natureza. Como a gente foi construindo nossas cidades e subindo nossos prédios, a gente foi meio que forçado a bater de frente com essa força. E isso criou um baita desafio que a engenharia tenta resolver. Para você ter uma ideia, a escala disso é de cair o queixo. Estão caindo entre 50 e 100 raios por segundo no mundo todo. Só para dar um exemplo mais localizado, em um único ano recente foram registrados mais de 500 mil de raios só na França. Ou seja, o nosso planeta está sob um verdadeiro bombardeio elétrico o tempo todo, principalmente nas áreas tropicais. E o que acontece quando um prédio entra no caminho desse bombardeio sem a devida proteção? Bom, o resultado é catastrófico. E não é só o choque, tá? O calor absurdo causa incêndios num piscar de olhos. A umidade dentro dos materiais ferve tão rápido que cria ondas de choque mecânicas que literalmente explodem tijolos, concreto e madeira. E nem me fale dos eletrônicos. No mundo digital como o nosso, redes inteiras são fritas em nanosegundos. Então, se proteger de verdade não é luxo não, é uma necessidade absoluta. Agora, o que é realmente interessante sobre a ciência da captura é a quebra de paradigma que a gente vai ver. Chegou a hora de desmistificar de vez aquela história de como essas estruturas de metal realmente operam quando as nuvens escuras começam a se formar. Durante uma tempestade, rola um fenômeno super curioso que a física chama de corrida para o céu. E tudo isso acontece numa fração invisível de segundo. A nuvem manda lá de cima umas rajadas de ar ionizado, o chamado líder descendente, caçando o caminho de menor resistência para descer. E ao mesmo tempo, aquele campo elétrico gigante faz com que os objetos aqui embaixo, tipo as árvores, os telhados e o próprio para-raios, mandem seus próprios sinais para cima, que são os líderes ascendentes. E aqui está o pulo do gato. O para-raios é feito para vencer essa corrida de propósito. Como ele está lá no alto e é feito de materiais extremamente condutores, ele consegue mandar esse líder ascendente antes de qualquer outra coisa em volta. Então, sabe aquela ideia de que ele espanta o raio? Esquece. Ele, na verdade, faz um convite irrecusável. Ele cria uma ponte totalmente proposital e controlada para o raio cair exatamente ali, poupando o resto do prédio. Mas olha, o trabalho está longe de terminar no telhado. E isso nos leva a falar sobre o sistema de proteção como um todo. Porque se você botar só uma estaca de metal lá em cima e achar que está seguro, você arrumou um problema tremendo. A segurança de verdade depende de um ecossistema todinho interconectado. Pensa nesse sistema como se fosse o sistema circulatório do corpo, ou uma rodovia expressa para a eletricidade. A primeira parada é a interceptação lá no alto. Depois, a energia precisa descer, e aí entram os condutores de descida, que guiam essa energia monstruosa pelas paredes externas com toda a segurança. Por fim, o sistema de aterramento pega toda essa carga e dissipa de forma inofensiva lá nas profundezas da Terra. Se der falha em qualquer uma dessas três partes, a corrente vai achar outro caminho, e quase sempre é por dentro do seu prédio. E falando em ir por dentro do prédio, isso ilustra brilhantemente um perigo que a gente não vê: os pulsos eletromagnéticos. Mesmo que o raio bata no para-raios e desça bonitinho para a Terra, a onda de choque cria um PEM,
Um raio que cai a metros de distância gera um verdadeiro tsunami invisível pelos cabos de energia. Por isso que o sistema lá de fora não basta. Ele só está completo quando a gente coloca aqueles protetores de surto na rede elétrica. Eles são tipo os guarda-costas que bloqueiam o pico de energia e salvam os seus eletrônicos da morte certa. Bom, vamos dar uma avançada e olhar para a evolução de tudo isso, indo lá de Franklin até a tecnologia ativa. Essa engenharia mudou muito desde as primeiras observações no século XVIII até chegar nos debates modernos e bem acalorados de hoje. Olhando para a cronologia, a gente vê uns marcos fascinantes. Lá em 1752, Benjamin Franklin formalizou a ideia dele com a famosa pipa. Em 1820, a gente já estava protegendo navios de forma bem sucedida no mar. Aí, lá para os anos 80, surgiram os sistemas de emissão antecipada. E um detalhe bem curioso é que, no meio do caminho, chegaram a colocar material radioativo nas pontas dos para-raios para tentar melhorar a captura. Mas, em 1989, eles foram banidos aqui no Brasil e em vários lugares. No fim das contas, o risco da radiação não compensava, porque a ciência mostrou que eles não eram superiores aos modelos normais. Hoje, a grande escolha na hora de instalar fica entre duas tecnologias principais. De um lado tem o sistema passivo, o método do Franklin. Ele é super robusto, não tem peças móveis e basicamente fica lá esperando a hora exata de conectar com a carga. É excelente para casas menores e igrejas. Do outro lado tem o sistema ativo, que tenta prever a descarga e soltar aquele canal ionizado mais cedo. Ao fazer isso, o sistema ativo diz conseguir cobrir uma área bem maior a partir de um único ponto, o que seria o cenário ideal para indústrias e telhados supercomplexos. Mas eu preciso contar para vocês que isso gera um baita debate científico internacional. E a gente está aqui só para relatar de forma neutra. Para se ter ideia, instituições lá na França e em outros países têm normas que atestam que a tecnologia ativa é segura e funciona super bem para proteger áreas maiores. Só que, em contrapartida, os órgãos nos Estados Unidos e comitês científicos internacionais batem o pé dizendo que ainda falta comprovação inquestionável de que essa emissão antecipada funciona do jeito certo numa tempestade real e imprevisível. Ou seja, as duas tecnologias são instaladas pelo mundo todo, cada uma seguindo sua própria norma de engenharia. E já que tocamos em debates científicos, tem um que vem rolando desde o século XVIII. Britânicos de um lado, americanos do outro, quebrando a cabeça para descobrir, afinal, o design perfeito para a ponta do para-raios deve ser fininho e afiado ou um pouco mais arredondado. Acreditem ou não, só num estudo bem rigoroso lá no ano 2000 é que a física moderna demonstrou que pontas moderadamente arredondadas são melhores. Embora a ponta super afiada pareça mais lógica, ela acaba criando uma saturação de íons muito concentrada ali perto dela. Já a haste mais gordinha gera um campo sustentado que consegue ir mais alto no ar, fazendo dela uma receptora um pouquinho mais eficiente. É um exemplo perfeito de como a nossa compreensão da ciência não para de evoluir. E assim a gente chega na nossa última parte, para falar sobre os mitos e a manutenção dessa segurança. Porque de nada adianta entender a ciência se a gente continua com ansiedades ou deixa a manutenção de lado, né? E aqui está disparado o medo número 1 de quem vai colocar um desses em cima da edificação. Faz sentido pensar nisso, certo? Se a gente acabou de falar que o sistema convida o raio, eu não estaria no fim das contas agindo como um imã de tempestades e atraindo um raio para minha casa? Pode respirar fundo, porque a resposta definitiva é não. Nenhuma haste de metal tem a capacidade de mudar o rumo das massas de ar no céu ou puxar uma tempestade lá de longe. O que ele faz é entrar em ação naquele último e inevitável segundo. Se a física já decidiu que a descarga vai cair naquela exata vizinhança, o para-raios age como uma placa de desvio obrigatório. Ele impede que a energia decida descer pela sua chaminé ou pela antena da TV. Entendido isso, a parte prática hoje se apoia nos pilares muito interessantes. Tudo começa com uma baita análise de risco para ver o que o local precisa de verdade. E para quem acha feio, a estética não é mais desculpa, porque tem cabos de cores que se misturam perfeitamente à arquitetura. Mas o pulo do gato hoje é a manutenção. Se um cabo arrebenta com o tempo, o seu prédio vira uma bomba relógio. Por isso que a tendência agora são sistemas de monitoramento 24 horas por dia. Em vez de você subir no telhado para olhar, a tecnologia te manda dados em tempo real se tiver qualquer falha. Isso sim é segurança inteligente e proativa. E para a gente fechar esse nosso papo de hoje, eu quero deixar uma reflexão forte aqui com vocês. A gente passou séculos tentando entender a eletricidade, mapeamos o globo e criamos toda essa tecnologia para nos proteger da natureza. Mas, se um único fio de aterramento defeituoso embaixo da terra pode trazer toda a fúria do céu para dentro da nossa sala, eu pergunto, quem é que está realmente no controle? Pensem nisso. Muito obrigado por acompanhar nessa nossa análise, continuem sempre curiosos, questionando tudo e até a próxima.